Beleza, beleza, muito bem, vamos dar sequência então. E ainda falando sobre como fazer a melhor compra de porta-pallet aí para a sua empresa. Só que agora nós vamos dar uma sequência abordando mais assim, tópicos que basicamente as grandes empresas estão mais habituadas a trabalhar dentro do seu processo de compra, tá? Aí alguém vai me perguntar o seguinte: Rafael, por que nessa parte da nossa conversa você vai apresentar tópicos para grandes empresas? Então, primeiro porque antes, né, dessa parte, nós já conversamos, nós já abordamos tópicos voltados para empresas de pequeno e médio porte, tá? E segundo, que mesmo que se você que está assistindo essa apresentação não for de uma empresa de grande porte, você terá a oportunidade de entender como as empresas de grande porte atuam de maneira cirúrgica e organizada, e só assim elas conseguem fazer compras de grandes proporções, obtendo economia aí absurda e evitando praticamente 100% do seu prejuízo, ok? Basicamente, nossa apresentação de agora em diante vai ser fundamentada nos tópicos de empresas de grande porte, tá? Então, o título é esse: como garantir a compra mais econômica e segura de porta-pallet para empresas de grande porte, evitando praticamente 100% dos problemas e prejuízos. Beleza? Bom, aqui nós trataremos de 5 fases dessa solicitação de proposta. 5 fases. A primeira fase, layout, depois estrutura, depois pallet, empilhadeira e formalização. Beleza? Dentro de layout, nós temos aqui algumas informações que são muito importantes, que eu entendo, tá? Que é onde que moram grandes problemas. Tá? Indicadores gráficos, nós vamos falar aqui hoje, elementos do armazém, tá? E quantitativos, beleza? E, sendo bem sincero, esse aqui, layout, é um ponto muito importante para você prestar atenção, tá? Mesmo que você seja aí o diretor da sua empresa, você vai pedir a ajuda de um funcionário seu, mesmo se você for um gerente aí da sua empresa, você vai pedir uma atenção de um colaborador da sua equipe para que você possa, de fato, levantar todas as informações possíveis e a gente atingir o nosso objetivo aqui com essa apresentação, que é você fazer a melhor compra possível, tá? De porta-pallet, tá? Evitando prejuízos, evitando erros, atrasos no processo e principalmente tendo a maior ou a melhor economia possível, tá? A estrutura, que é o nosso tópico 2, eu estou falando da estrutura de porta-pallet, tá? Tanto faz, ou porta-pallet ou a estrutura de armazenagem que for mais adequada aí para o seu negócio, porque tem outras, né? Existem outras estruturas de armazenagem sem ser de porta-pallet. Aqui especificamente eu vou tratar porta-pallet, mas ela vai servir também para as outras estruturas, tá? Então aqui dentro do tópico 2, da fase 2 dessa solicitação, nós vamos falar aqui sobre medidas, configurações, cores, acessórios, projeto e documentação técnica, tá? Dentro dessa estrutura da fase 2, eu sugiro que você tenha uma grande atenção na questão da documentação técnica, tá joia? Bom, no pallet a gente sabe que existem vários modelos de pallets, né? E aí na sua empresa pode ser que existem também modelos diferentes, tamanhos diferentes, tipos de pallets diferentes. E aqui nessa fase a gente vai tratar também dos modelos, medidas, produtos, tá? Que vão nesse pallet e as embalagens, beleza? Empilhadeiras também é um processo, é uma parte importante que você precisa detalhar algumas informações como marca, modelo, tipo, informações operacionais, que eu também vou detalhar aqui para você. E a formalização de todo esse processo, que é uma das partes mais importantes de tudo que a gente vai fazer aqui, com quem você vai solicitar a proposta, o que você deve mandar para essa fábrica, para esse fabricante, para esse fornecedor, para que no futuro você consiga ter respaldo técnico baseado em documentação, né, vamos dizer assim, para que você possa garantir uma segurança maior aí para sua empresa diante dessa compra que você vai fazer, tá? Porque a gente sabe que não é uma compra pequena, é uma compra de grande porte, então envolve um investimento relativamente aí considerável aí para qualquer empresa, tá? De qualquer porte, tá? Eu estou falando aqui de empresas de grande porte, como PepsiCo, Coca-Cola, Vale, Fiat, CNH, enfim, eu estou falando aqui de um processo de empresas de grande porte,
tá? Mas volto a reforçar que se você não for de uma empresa de grande porte, vale a pena você entender esse processo, essas informações, para que na sua empresa você também possa garantir essa economia e essa segurança de compra, tá? Ah, Rafael, mas poxa, eu não vou comprar, não vou fazer uma compra de grande porte. Não tem problema, tá? Você consegue aplicar, tá, essas informações dentro do seu processo de compra, mesmo se você não for uma empresa de grande porte, tá bom? Aqui são informações que uma empresa de grande porte vai conseguir, de fato, fazer uma compra mais robusta, né? Uma compra mais encorpada com essas informações aqui, beleza? Então aqui o nosso próximo tópico é o seguinte: problemas que evitaremos, tá? Com essas informações aqui. O primeiro problema que eu coloquei aqui foi o problema de comunicação. Por quê? Porque às vezes você não entende muito bem das partes, dos elementos dessa estrutura e você tenta fazer uma comunicação com o representante comercial, né? E muitas vezes esse representante comercial pode ser que ele entenda algo diferente do que você está querendo falar, tá? Isso tanto na questão da solução, da melhor solução para o seu negócio, tá? Para a sua demanda aí da sua empresa, tanto quanto a questão de projeto em si, tá? De layout. Às vezes aí na sua empresa você vai precisar de uma ajuda maior do representante comercial e você precisa até que ele visite a sua empresa, tá? E você precise que ele empregue mais da sua experiência para poder te ajudar nesse sentido, tá? Então essa comunicação é importante que o seu sonho, né, o que a sua empresa precisa, ela seja traduzida em uma planta baixa, tá? E obviamente que o papel do representante comercial vai ser fundamental nesse processo, tá? Então essa comunicação, se não for uma comunicação eficiente, ela também pode acarretar grandes problemas no futuro. Ah, Rafael, eu achei que era isso, não é isso não, e tal, tá? Isso aí é um processo que precisa ser trabalhado de forma adequada, beleza? A questão do produto e solução é outro problema que nós também evitaremos, tá? Eu citei 5 aqui dos maiores problemas, ok? Eu peguei os principais problemas que nós conseguiríamos evitar com as informações que eu vou te apresentar agora. Então, produto e solução. O que acontece? Muitas vezes você está precisando de uma solução que você mesmo, como diretor, como gerente do processo aí, você mesmo desconhece da solução mais adequada, porque você não é especialista nesse tipo de produto, nesse tipo de solução, tá? E é normal, né? Então, por isso, você vai procurar um especialista para poder te ajudar. E esse especialista, que geralmente é um representante comercial, né? Muitas vezes o representante comercial, ele não é engenheiro, mas ele conhece muito bem do processo, tá? Ele conhece também muito bem das estruturas, tá? Então, você precisa de uma ajuda de um especialista, né, para poder te orientar, para poder te apresentar os melhores caminhos, tá? E pode ser, né, eu acho difícil acontecer, mas pode ser que o representante comercial, pelo fato dele não ter a solução mais adequada na fábrica que ele representa, ele vai te falar que uma determinada solução X e Y vai servir para você. E aí, depois de 1 ou 2 anos, você descobre que existe, né, uma solução que seria mais adequada. E aí já é tarde demais, tá? Então, esse tipo de problema também nós vamos conseguir evitar se você utilizar todas essas informações. Como eu te falei, se você for um diretor aí na sua empresa, se você for um gerente na sua empresa, muito provavelmente você não vai ter esse tempo de assistir toda essa apresentação, que são alguns minutos, mas é uma apresentação muito importante, que você pode copiar o link aqui e encaminhar para alguém da sua equipe aí, que vai conseguir te ajudar nesse sentido, beleza? De toda forma, aqui embaixo desse vídeo, eu não sei por onde você chegou nesse vídeo, se foi pelas minhas redes sociais, você deve estar numa página, e abaixo desse vídeo tem um botão para você fazer a solicitação da sua proposta. Se você está aqui no YouTube, na descrição desse vídeo eu já estou deixando aqui um link aqui do meu WhatsApp e um link também direto da aplicação, que é um formulário que você preenche para você fazer a solicitação da sua proposta comercial aqui comigo, tá? Mas no decorrer dessa apresentação também eu vou te
mostrar aí como você consegue fazer a sua cotação com outras empresas também. Não precisa fazer a sua cotação só comigo. Você pode utilizar essas informações que eu estou te apresentando aqui agora nesse vídeo para você fazer cotações com outras empresas. Não tem problema. Isso, inclusive, é o mais certo de você fazer, obviamente. Você precisa fazer, no mínimo, cotação aí com 2 empresas. No mínimo, tá? O ideal seria 3 empresas, no máximo 4. Não precisa de mais que isso também não, beleza? Então, produto é isso aí, tá? Você precisa fazer algumas simulações aí na sua empresa para que você entenda se o processo que você vai escolher, se o caminho que você vai escolher vai ser o mais adequado aí para o seu negócio, tá? Futuros problemas ocultos, que esse aqui é o terceiro tópico que eu coloquei. Esse aqui é o tópico que eu vou te falar que seria assim, o maior dos gargalos aqui seria isso aqui. Futuros problemas. Lá na frente, nessa apresentação, eu vou te mostrar um percentual de problemas, tá? De uma pesquisa que eu mesmo fiz na indústria. É uma pesquisa, assim, um pouquinho antiga, de 2017, mas você vai entender um percentual de todos os problemas que as empresas que nós pesquisamos, né, que eu pesquisei, têm. Então, futuros problemas ocultos, você vai entender o que é, tá? Mas, basicamente, você vai perceber que após você adquirir um sistema de armazenagem para o seu negócio, mudanças vão ocorrer aí no clima da sua empresa, no ambiente da sua empresa, vamos dizer assim, tá? Você está colocando uma estrutura nova dentro de um galpão, dentro de um armazém, dentro de um ambiente, tá? Você tinha um projeto operacional em funcionamento, em andamento, essa operação sua vai mudar, com certeza. Né? Vai mudar a iluminação, vai mudar projeto de combate a incêndio, vai mudar a sinalização no seu piso. Muitas coisas vão mudar para você, tá? E você precisa entender quais são as consequências, lógico, né, positiva, mas também as negativas que você vai ter durante esse processo. Tá? As consequências negativas não quer dizer que não vale a pena a gente adquirir a estrutura. Não, eu estou querendo dizer que as consequências negativas é no sentido de que vão haver mudanças em alguns projetos, em alguns processos da sua empresa. Né? No caso aí, por exemplo, que eu te falei, iluminação, projeto de combate a incêndio. Às vezes você acabou de implementar um projeto de combate a incêndio aí em um determinado espaço da sua empresa e você vai vir agora com essa estrutura de armazenagem e você vai ter que fazer toda a alteração, sprinklers, né, que foi dimensionado corretamente para aquele ambiente, a posição dos extintores, a iluminação, a sinalização, né, às vezes tem aí algum ponto de encontro, né, que existe aí esse fato aí para a questão de incêndios. Então, tudo isso o Corpo de Bombeiro vai analisar a sua empresa depois que você tiver implementado essa nova estrutura aí no ambiente do seu negócio, né, ou da sua armazenagem aí, tá? Então, esses problemas, muitas vezes as empresas compram um sistema de armazenagem sem nem entender que esses fatores vão acontecer naturalmente após esse processo de compra, tá? Muitas empresas compram, o representante comercial também às vezes não fala, não tem essa experiência de falar isso, né, de apresentar essas informações, e aí depois que você comprou, que você está feliz da vida, vem algum engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho da sua empresa e te dá essa informação. Olha, diretor, agora com esse novo layout, nós precisaremos fazer toda a alteração aqui do projeto de combate a incêndio, né, o sistema de combate a incêndio. Aí você, como diretor, como gerente, fala, poxa, mas acabei de instalar agora, gastei X mil reais nisso, vou ter que mudar de novo, por quê? Porque agora que você instalou aí os sistemas de armazenagem, tudo mudou. Poxa, mas agora que vocês me falam isso, então essas informações é muito importante aqui para você, não só essa, como outras informações também que eu vou apresentar para você aqui, tá? Atrasos. Atrasos vai acarretar aí para o seu negócio falha na programação de entrega das estruturas, e quando existe falha nessa programação de entrega dessas estruturas, você também acaba tendo, né, alguns prejuízos, talvez técnicos, talvez financeiros e talvez até de relacionamento com fornecedores, tá? Por quê? Porque às vezes a sua empresa pode estar passando por um momento de grandes aquisições de mercadorias, tá? Você fez aí um fechamento de um negócio, de um grande negócio, e você tem prazos para poder cumprir. E aí, qual é o seu planejamento, né, com a sua equipe, com a sua empresa? Vou adquirir o sistema de armazenagem
e eu preciso que esse sistema de armazenagem chegue em determinada data. Vou verificar com a indústria. A indústria te dá essa data. Olha, fulano, diretor, a data é essa. Você vai falar assim, não, ok, o que você vai fazer? Você vai pegar ali, talvez uma semana após a data que essa indústria marcou com você, para você ter ali um prazozinho, né, de algum erro, de algum probleminha que possa acontecer. E aí você marca com seus fornecedores, com seus novos clientes de aquisição, para que você possa receber toda essa mercadoria, todos esses produtos. Que aí são produtos, aí, né, uma grande quantidade de produto. Só que algumas coisas, né, algumas falhas nesse processo de compra aconteceram e infelizmente a indústria te fala que vai atrasar 20 dias ou às vezes até 30 dias. E aí o que você vai fazer? E aí a sua comunicação com seus fornecedores, os seus prazos com os fornecedores, você às vezes não consegue cumprir. E muitas vezes, para não pagar uma multa, etc., você vai ter que receber essa mercadoria, ou até mesmo para você atender a demanda dos seus clientes. Você recebe essa mercadoria, você precisa entregar para o seu cliente, e você vai ter que receber essa mercadoria de qualquer jeito e colocar no chão, que isso aí vai ser péssimo para a sua operação, tá joia? E os prejuízos aqui, os erros durante esse processo de compra, obviamente causarão grandes prejuízos para você, que ele é muito também atrelado aos atrasos, tá? Mas não só atrasos, mas prejuízos que você pode ter pelo fato de você não comprar um acessório, não colocar um acessório, não entender de fato a importância de um determinado acessório para a sua estrutura. Tá joia? Então vamos dar sequência aqui. As fases dessa solicitação de proposta, eu coloquei aqui, deixa eu só tirar isso daqui. Essa fase de apresentação de proposta, eu anotei aqui algumas etapas, tá? A primeira etapa é a etapa de desenvolvimento. Essa etapa de desenvolvimento, ela também é uma etapa, é a primeira etapa de todas. É onde você vai fazer as suas análises, os seus estudos, as suas simulações, para que o desenvolvimento do documento de solicitação de proposta seja criado. Rafael, esse processo é um processo que é difícil fazer, demanda muita mão de obra, demanda um especialista? A princípio, não. Tá joia? Não demanda um especialista porque é um processo mais interno da sua empresa, do seu negócio, da sua equipe. O que você vai ter que fazer é reunir, tá? Pessoas, talvez aí, de formações diferentes, para que essas pessoas se reúnam alguns dias da semana para que você consiga montar essa documentação. Tá? Dentro desse desenvolvimento, você vai ter que homologar aí, de fato o melhor layout possível. Tá? Claro que existem detalhes nesse processo de desenvolvimento que talvez você não tenha os profissionais mais adequados aí dentro da sua empresa, do seu negócio. Não tem problema. E nesse caso, depois que você levantar algumas informações, você vai chamar um especialista, que é um representante comercial, para te ajudar nesse processo. Tá joia? E aí, na hora que você convida um representante comercial para visitar a sua empresa, você vai ter que agendar, né, com esse profissional, que muitas vezes, talvez nem você nem ele vai ter ali uma disponibilidade de agenda imediata. Ah, você consegue vir aqui hoje? Talvez esse profissional vai estar em outro estado, né, que precisa ali fazer uma compra de uma passagem aérea, fazer uma reserva de hotel e etc, né, e alugar um carro. Hoje tem Uber, fica muito mais fácil, mas o que eu estou querendo dizer é que, dependendo, se você deixar para a última hora isso, você pode pagar por um preço, vamos dizer assim, de alguns erros que você vai estar assim, mais exposto. Tá? Então, durante esse desenvolvimento, o que é mais adequado você fazer? Você fazer isso com o tempo, com um planejamento mais adequado. Convida se tiver um engenheiro engenheiro de produção, engenheiro de processos aí na sua empresa. Rafael, aqui não tem nenhum engenheiro, como é que eu faço? Chama o gerente, chama o supervisor do local, né, do setor onde você vai instalar, onde você quer instalar os sistemas de armazenagem, porque esse supervisor, ele é a pessoa, esse gerente, né, essa pessoa responsável por esse setor, ela é a pessoa que mais vai conseguir colaborar com esse desenvolvimento, tá? Porque você precisa desenhar uma planta baixa para isso. Rafael, a gente não tem aqui nenhum software, nenhum especialista em projetos, nenhum engenheiro que vai conseguir. Não tem problema, faz isso à mão, tá? Pega aí um punhado de folhas e vai fazendo rascunhos, e vai conversando, vai desenvolvendo. Chama os colaboradores aí que são responsáveis pela operação da empilhadeira,
peça a opinião do máximo de pessoas possíveis, tá? Mas faça um desenvolvimento de um layout, leve em consideração todos os detalhes dessa planta baixa, faça simulações, porque, de fato, você está adquirindo um bem, né, para a sua empresa, que é uma estrutura, né, metálica de armazenagem. Para onde você for, você pode levar essa estrutura. Se sua empresa, né, eu sei que é mais difícil, mas se sua empresa mudar ali de galpão, você pode levar essa estrutura com você. Essa estrutura, ela vai te ajudar em diversos fatores por muitos anos da sua empresa. Então você precisa, de fato, caprichar nesse processo de desenvolvimento, tá? Coloca mais energia no início, que no final você vai desprender de menos energia. Você não vai precisar de tanta energia assim para poder resolver problemas, etc. Então, esse desenvolvimento é muito importante para que você possa, de fato, conseguir atingir esse objetivo nosso aqui no final, que é lá no recebimento, que é na última etapa. Você não vai ter problemas nesse processo, tá? Então, convide esses colaboradores, desenvolva um projeto da melhor forma possível. Faça várias simulações. Hoje, só para você ter uma ideia, você hoje tem um custo operacional com a sua empilhadeira, por exemplo, né? Que é hora homem, máquina trabalhada, hora máquina trabalhada, né? O custo que você tem aí com combustível, né, da sua empilhadeira, se é elétrica, se é a gás, ou outro tipo de combustão aí, enfim, né? Você tem um custo de manutenção da sua empilhadeira. Quando você tiver essa estrutura de armazenagem instalada no seu galpão, no seu armazém, na sua empresa, esse custo de operação, ele vai aumentar ou vai diminuir? É isso que você precisa tentar entender para otimizar esse processo, tá? Se você chegar numa conclusão que ele aumentou, é porque talvez a sua demanda também vai aumentar, né? A sua entrega e o seu recebimento, tudo isso vai aumentar, porque de fato você vai aumentar a disposição, a disponibilidade de posição pallet, né, que vai estar disponível agora para a sua produção, né, para o seu insumo em si, né, para o seu recebimento de fornecedores e principalmente para o seu setor de vendas, né? O seu setor de vendas vai poder ter, ele vai ter mais possibilidade de aumentar, de vender mais, porque você tem agora maior capacidade de entrega também, tá joia? Então você precisa mesmo caprichar nessa fase. A fase de fornecedores é a fase onde você vai escolher aí de 2 a 3, no máximo 4 fornecedores para participar dessas cotações aí da sua empresa, tá? Eu coloquei aqui, ó, escolher fornecedores, que às vezes você precisa ter fornecedor ISO, tá? Você é uma empresa de grande porte, então você precisa ter um fornecedor que atende a normas, às exigências de ISO. Ah, Rafael, eu preciso. Então você vai analisar isso, tá? Equipe própria de engenharia. Então você também vai analisar, olha, Rafael, eu preciso escolher um fornecedor que tenha uma equipe própria de engenharia. Que essa engenharia, se precisar, ela vai lá na minha empresa me apresentar uma solução especial, tá? Isso também é importante para você. Equipe de montagem. Muitas empresas, às vezes, não têm uma equipe própria de montagem, que você vai ter que terceirizar, ou a própria indústria, a próprio fornecedor vai terceirizar, tá? Não tem problema você terceirizar, existem muitas empresas de montagem super capacitadas a desenvolver esse trabalho, mas às vezes você precisa que o seu fornecedor tenha a sua própria equipe, tá? Por quê? Porque essa equipe vai ter que ter alguns treinamentos para poder atender na sua empresa. NR35 para trabalhar em altura, vai ter que ter talvez Rafael, NR10 não tem nada a ver com isso, mas eu não sei qual é o segmento da sua empresa. Então, às vezes, a sua empresa exige que tenha um profissional habilitado com NR10, NR35 nem se fala. Profissionais que conheçam a NR5, que é a questão de EPI, né? Vai ter ali a questão de movimentação de carga dentro do seu negócio, então precisa ter aquele entendimento da NR11, porque existem movimentações de carga acontecendo e ao mesmo tempo a sua produção está acontecendo também, né? A sua empresa não vai parar toda para poder fazer uma instalação de um porta-pallet, porque dependendo do tamanho dessa estrutura, você vai demorar aí uma semana para poder instalar, às vezes 3 dias, mas uma semana, às vezes 15 dias, às vezes até 30 dias, tá? Vai depender muito do tamanho dessa compra. Então, esses fornecedores, você precisa sim analisar de fato essas informações que eu estou te falando. Agora, se você for uma empresa de pequeno porte ou médio porte e não precisa disso tudo, obviamente que você vai analisar ali os fornecedores dentro do seu estado, você precisa ter pelo menos um fornecedor dentro do seu estado, e você pode olhar
analisar os outros fornecedores fora do estado aí de onde é a sua empresa, tá? Porque você precisa analisar a questão de frete, o custo do frete, o tempo de entrega, isso tudo vai ser levado em consideração no final das contas. Agora, se você for fazer uma compra menor, talvez um distribuidor aí perto da sua empresa vá conseguir te atender de uma maneira também mais completa, tá? Nível de serviço. Você nivelar essas informações entre você, que é o comprador, que é a empresa, que é o cliente, tá? Com o representante comercial, e o representante comercial tem o papel, tem a função ali de fazer a ponte com a fábrica que ele representa, tá? Esse nivelamento de informação é muito importante para que tudo ocorra muito bem, tá? O representante comercial não pode fazer uma solicitação na engenharia, a engenharia demorar ali 3, 4 dias para fazer um dimensionamento, os cálculos de um projeto, para depois, no final, ele cometer um erro, ou às vezes você cometer um erro de ter mandado a informação incorreta para ele. Isso tudo é mão de obra que foi jogada fora, tempo que foi jogado fora, tá? A solicitação, que é essa próxima etapa aqui, que é a penúltima etapa. Essa solicitação, ela principalmente, porque se você for de grande porte, ela precisa ser uma solicitação documentada, ok? Você precisa ter ali a sua parte de solicitação documentada por e-mail. Mesmo que seja à mão, mesmo que seja feita ali uma planta baixa no Excel, mesmo que seja feita, não importa a maneira que vai ser feito. Tá? Desde que você formalize essa documentação. Olha, a minha planta baixa é essa, as cores que eu quero é essa, o pé direito do meu armazém é esse. Olha, prestem atenção por gentileza, eu tenho aqui um determinado elemento no meu armazém que ele não pode ser alterado. Né? Então, essas coisas precisam ser muito bem detalhadas, porque se a fábrica faz a planta baixa, desenvolve o projeto, dimensiona, manda para o representante manda para você, e nem o representante, nem você analisa da melhor forma possível, a equipe de montagem vai chegar lá e vai montar de acordo com o projeto. Como que está o projeto, entende? Então, ele vai obedecer o que está no projeto. Tá? E aí, se chegar lá, tiver algum elemento que inviabiliza a montagem daquela maneira, quem vai tomar prejuízo no final das contas vai acabar sendo você, beleza? É claro que a fábrica e o representante comercial, eles têm envolvimento com isso, obviamente, né, para tentar te ajudar, mas no final das contas, né, é você que vai acabar pagando pelo preço aí do atraso nessa obra, tá? E o recebimento que eu estou te falando é essa análise da proposta comercial. Existe antes de você bater o martelo, deve existir, tá? Como se fosse talvez uma curadoria, talvez, uma análise mais profunda de tudo. Tá? Você vai pegar um profissional da sua empresa e vai colocar ali para ele ler a proposta inteira. Porque na proposta inteira você vai ver que as primeiras páginas de qualquer proposta, de qualquer fábrica do Brasil, vai ter ali os detalhes da estrutura e os valores. Tá? Depois vai vir com a forma e condição de pagamento e depois vai vir as informações, né, as informações de deveres e direitos de fornecedor e comprador, tá? Essas informações você precisa ler ela com calma, com carinho. Por quê? Porque dentro dessas informações vão estar ali os detalhes das exigências técnicas, tá? De montagem e instalação das estruturas, tá? Ah, Rafael, fiz a compra, não analisei direito, quando a indústria chegou lá com as estruturas, eu não tinha uma empilhadeira para poder descer a carga. Isso é feito, esse combinado é feito antes de você bater o martelo. Você precisa entender. Rafael, eles me exigiram um trifásico na minha empresa para fazer, sabe? Rafael, foi exigido um bebedouro no local e eu não tinha nem água na época. Tá? Então tudo isso vai fazer diferença. Antes de você bater o martelo, você precisa fazer essas análises. Planta baixa principalmente. Ó, tem alguma coisa errada aqui. Ó, isso aqui eu não coloquei. Ó, isso aqui tá fora do escopo do que eu te mandei. Tudo isso você precisa analisar direitinho, tá? Então vamos passar para a parte de layout aqui. A parte de layout, você precisa investir seu tempo em simulações. Eu já mencionei isso, mas estou reforçando. Você precisa entender como vai funcionar o novo processo operacional na sua empresa após as instalações dos sistemas de armazenagem, tá? Você vai ter que pedir aí a ajuda de todos os colaboradores envolvidos, isso é muito importante. Você vai ter que desenvolver aí pelo menos 2 opções de planta baixa, tá? Em alguns casos não precisa, né? Porque às vezes você tem um galpão ali com um único sentido, né? Que é um sentido mais vertical, com a porta mais para frente ali, verticalmente falando, e não faz sentido você colocar as estruturas na horizontal, você vai quebrar ali todo o seu
a sua logística operacional, né? Então não faz sentido. Mas se você tiver um galpão mais quadrado, né? Se ele for, em vez de ser mais retangular, for mais quadrado, aí já vale a pena você fazer a simulação das duas opções de planta baixa, tá joia? Então você vai ter que especificar aí todos os detalhes, cotas, tá? Isso é importante. Eu já passei por casos que eu mesmo mandei o projeto e lá durante a obra o engenheiro me liga e fala: Rafael, tem uma falha no projeto aqui. Eu falei: o que foi? Ah, tem uma diferença de 5 metros. Eu falei: não existe essa falha. Essa falha não existe, tá? Teve uma falha aí de interpretação de projeto, de planta, mas essa falha eu te garanto que não existe, porque eu mesmo fui lá e fui eu que fiz a planta baixa. Eu fui no cliente e eu fiz a planta baixa. Uma falha de 5 milímetros, né, a gente não conta, mas uma falha aí de 50 milímetros, tudo bem. Ah, 50 milímetros e etc, beleza. Mas 5 metros não existe uma falha assim. E chegou lá realmente, foi feita a equipe de montagem da época, né, que estava lá, tinha feito uma interpretação um pouco errada mesmo, porque realmente o galpão era muito difícil de fazer essa análise, tá? Tinha vários ambientes, etc, tá joia? E a planta baixa também tinha várias páginas, então precisa ser feita essa questão de cotas, tá? Geralmente quando o galpão é mais quadrado, retangular e é só um ambiente, é mais tranquilo. A questão do prédio, por que eu coloquei isso? Porque a gente precisa entender que existem colunas, tá, no prédio, ou no armazém, ou no galpão. E tem muita gente que confunde uma coluna, né, com uma viga, tá? Então, essas coisas por telefone, existe uma coluna ali, não funciona, tem que ir lá e medir, ok? Então, existem ali colunas, existem vigas, tesouras, né, que é da estrutura da cobertura, né, do telhado ali do galpão, tá? A estrutura de armazenagem em si, a gente precisa entender que as cotas da estrutura de armazenagem com a do seu armazém, ela tem que bater praticamente exato dentro o que está no projeto, o que vai ser instalado, tá? E isso é muito importante, é gratificante. Eu, por exemplo, eu tenho uma gratificação muito grande quando eu chego no local e a equipe de montagem fala para mim: Rafael, estou medindo aqui e bateu exato mesmo com o que está no projeto. E isso é muito gratificante, tá? E a questão dos acessórios, onde você vai precisar de acessórios, tá? Acessórios são elementos muito importantes, eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, tá? Tudo isso que eu te falei pode ser feito à caneta, né, num papel A4, pode ser feito aí em programas do Office mesmo, ou Excel, ou PowerPoint, qualquer programa, não tem problema, não fica com frescura com relação a isso, tá? O importante é mandar a informação correta, tá? Ou, obviamente, você pode ter aí alguém na sua empresa, ou uma equipe que tenha acesso a programas mais específicos de projeto, né, tipo AutoCAD, enfim, ou qualquer outro tipo de programa para poder desenvolver essas informações, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de uma planta baixa simples, porém muito bem executada, tá? Ela tem todas as cotas. Rafael, eu não vou conseguir fazer essa parte laranjada ou vermelha, né? Aqui era para ser laranjado, né? Mas pode ser que tá aparecendo mais vermelho aí para você. Que são os porta-pallets. Não tem problema, você não precisa colocar a parte da estrutura de armazenagem. O que você precisa enviar para o representante comercial é seu armazém, tá? Que são essas cotas externas que você está vendo aí, tá joia? A fábrica, a indústria que vai te fornecer essa estrutura, que vai te fornecer a cotação, né? Ela precisa entender onde existem portas, onde existe aqui, por exemplo, ó, aqui é a porta principal do galpão, aqui tem uma porta que vai para outro setor, aqui tem uma porta que vai para outro setor, aqui, ó, eles não foi colocado, mas na verdade não existiu durante a análise, né, a medição desse galpão, mas depois acabaram colocando uma porta aqui, tá? Por quê? Porque mudou o layout, né? Então, assim, graças a Deus isso foi analisado antes de fazer a montagem, antes de fazer a compra, de bater o martelo, tá? Então, essas informações aqui são muito necessárias, são importantes você e o representante comercial enviar para a indústria, tá? Não precisa mandar a parte laranjada, tá? Mas as outras partes, elas são importantes sim, beleza? A parte do armazém. Vamos lá, o armazém você precisa mandar pé direito, comprimento e largura, né? Se for um armazém ali quadrado ou retangular, que a maioria dos casos é assim, tá? Pilares e vigas também são importantes você mencionar, principalmente isso aí em planta baixa, tá? Por exemplo, às vezes o seu telhado, ele tem lá, sei lá, vou só dar um exemplo aqui, 10 metros de altura, só que existe uma viga, existe uma tesoura que está mais abaixo.
tá? Então você tem que ir na primeira limitação que tiver e bater ali seu pé direito, tá? Porque é ali que vai limitar ali a altura da estrutura, beleza? Então coloquei ali tesouras, uma coisa muito importante nos armazéns que a maioria das pessoas não analisa: piso, tá? Laje, fosso e cisterna. Rafael, o que é isso? Olha, o seu piso ele precisa ser resistente o suficiente, né, para poder receber essa nova carga, tá joia? Se seu piso não for resistente, você vai ter problema, porque no futuro esse piso vai afundar e aí a sua estrutura pode vir a cair, tá? Laje, o que é laje? Tem muitos casos que a empresa é mais antiga, etc., eles bateram uma laje, porque existe alguma coisa ali, ou existiu alguma coisa ali por baixo, então não foi, pode ser um fosso, pode ser até mesmo uma cisterna, né? Que dependendo se você alugou o galpão ali, ou se você é uma empresa, é um ambiente novo para você, você precisa analisar essas informações, mas o representante comercial, ele também precisa formalizar isso com você, tá? E aí vem a questão de cabeamento, né? De iluminação, de internet, até mesmo de alta tensão, pode existir. Vem a questão da iluminação pendente, né? Se existe algum pendente que está mais baixo ali do que a altura principal do galpão, esse pendente, essa iluminação, você vai ter que tirar ela no futuro, tá? E sistemas de combate a incêndio, que eu já dei aqui alguns detalhes para você, mas esse sistema de combate a incêndio também, ele vai sofrer alterações em função da nova estrutura aí na sua empresa, tá joia? Bom, a estrutura. O que a gente precisa falar sobre estrutura aqui, ó. Tem alguns detalhes aqui que eu esqueci de apagar, mas não tem problema no nosso caso aqui não, tá? E aí é o seguinte, a estrutura, ó. A estrutura, você precisa entender que algumas coisas vão fazer diferença logo no início, tá joia? Rafael, cor não faz diferença logo no início. Faz. Sabe o que ele faz? Porque é o seguinte, todas as fábricas têm sua cor padrão. Todas têm sua cor padrão. Quando você trabalha com a solicitação de cores padrão, ou cores padronizadas, você vai ter um tempo padrão de entrega e um preço padrão de custo, né, ou de investimento. Beleza? Agora, se você vira para mim e fala, Rafael, eu quero um rosa Mary Kay. Isso já aconteceu, tá? O que você precisa entender? A fábrica em si pode ser que ela não coloque custo extra. Pode ser, não estou te falando que não vai colocar. Mas pode ser que ela não coloque custo extra. Porém, você precisa entender que o setup de produção dessa fábrica ele vai ser alterado. Porque vai entrar uma cor que é diferente da cor de padrão, né, de fabricação, ali, de linha de fabricação. Então, se uma das fábricas que você está fazendo cotação, ela tem ali um equipamento ali de uma cabine de pintura que ela passa só cinza, ou só laranjado, ou só azul, ela vai ter que parar essa cabine de pintura para passar a sua cor. Tá? Então isso vai demandar um pouco mais de tempo para poder te entregar isso e talvez custo também. Tá? Então pergunte à fábrica, né, ou representante comercial, quais são as cores padronizadas das laterais, que também são conhecidas como montante, tá? Das longarinas, eu vou te mostrar esses elementos aqui daqui a pouco, tá? E dos acessórios. Geralmente, tá? Vou te falar aqui as cores que geralmente as fábricas trabalham. Laterais e montantes, cores azuis ou cinza, ok? Beleza? Então essas são as cores padrões das maiorias das fábricas, tá? Laterais, né? Laterais e montantes são a mesma coisa. Tem gente que fala montante, tem gente que fala lateral, mas é tudo a mesma coisa, tá? Azul ou cinza. Esse cinza pode ser o cinza, um cinza mesmo, que é pintura, tá? Geralmente essa pintura é pintura epóxi, que ela é um tratamento superficial, né? A pó. Tá? É uma pintura mais resistente, tá? Tente perguntar também ao representante comercial qual que é o tipo de pintura que é feita na superfície dessas estruturas, tá? Porque as grandes fábricas, a maioria, trabalha com essa pintura dessa forma que eu te falei, que é um tratamento, na verdade, né? É um tratamento que faz, tá? E esse cinza, muitas vezes, esse cinza, ele é um cinza que é um outro tratamento, que eu esqueci o nome que agora, fugiu aqui, que é galvanizado, tá? A galvanização, obviamente, ela vai trazer para você uma eficiência maior
na questão da durabilidade dessa estrutura. Porém, a galvanização ela é utilizada muito em ambiente mais úmido, né? Então, se você não tiver um ambiente úmido, não precisa da galvanização, porque essa galvanização, com muita certeza aí, vou te dar aí com quase toda a certeza do mundo, você vai ter um custo a mais com essa galvanização. E tem indústrias que colocam as colunas com epóxi, tá? E as diagonais e travessas galvanizadas, tá? Então procura saber aí as cores padronizadas de cada indústria que vai te fornecer essa proposta. Longarinas geralmente é laranjada. Geralmente. Tem algumas empresas que gostam de colocar amarela, mas geralmente é laranjada. Antes, hoje são NBRs, mas antes existia uma NR, que era a NR26, se não estiver enganado, que falava, que é uma norma regulamentadora, tá? Que essa NR falava de cores, tá? Cores de equipamentos. Então, as cores de equipamentos soltos, equipamentos que não eram fixos, eram obrigatoriamente você tinha que pintar ela de amarela, tá joia? E equipamentos que eram mais para segurança e etc., eles pintavam mais de laranjado, tá? Mas hoje essa NBR, ela foi substituída por uma norma. E você, como empresa que está adquirindo essas estruturas, você não precisa se preocupar com a questão da cor em função de norma, tá? Vai existir um caso aqui de norma que eu vou apresentar para você, que realmente você vai ter que seguir, mas é só esse, tá joia? A questão da cor, você pode escolher a cor que você quiser, tá? E os acessórios, a maioria das empresas trabalham com acessórios nas cores amarela, que também é uma cor de atenção, tá? Então, geralmente, na maioria dos casos, os acessórios são amarelos, tá? Você vê aí essas fitas zebradas, elas são amarelas e pretas. Então, locais onde é baixo, que a pessoa pode bater a cabeça, você vê também que é pintado de amarela. Fundo de túnel, quando você tem um túnel, um corredor muito grande, lá no fundo eles pintam de amarelo também, porque é uma cor mais vibrante e é uma cor de mais atenção, tá joia? Mas você pode mudar, tem gente também que coloca esses acessórios de laranjado, tá? Não tem problema não, beleza? A altura da estrutura, profundidade da estrutura e comprimento do módulo, você não precisa se preocupar com isso, que a engenharia, o setor de engenharia da fábrica vai fazer esse dimensionamento para você, tá? Os acessórios são importantes, tá? Se você perguntar para mim assim, Rafael, eu preciso comprar acessório? Na minha opinião, eu falo que você não precisa, você deve comprar acessório. E não é porque eu estou querendo te vender acessório, não. Imagina bem, você vai fazer uma aquisição de uma estrutura de porta-pallet, tá? Num valor X, beleza? Só que esse valor que você está adquirindo, que você está investindo de estrutura de armazenagem, é ali 10% do valor que você vai armazenar nessa estrutura. Só estou te dando um exemplo, tá bom? E aí, tudo que está armazenado nessa estrutura pode vir por água abaixo por causa de um acessório que às vezes não vai corresponder aí 2 ou 3% do custo total da sua compra. Tá? Então não vale a pena você economizar em acessório. Acessório de segurança é muitíssimo importante. Rafael, existe alguma norma, alguma lei que me obriga a comprar acessório? Não existe. Não existe. Porém, você perde alguns direitos, assim, vamos dizer assim. Por exemplo, imagina que que algum operador de empilhadeira na sua empresa esbarre numa coluna que não tinha acessório de segurança. E aí, uma coluna só faz todo o galpão cair, por causa de um acessório que custa aí, eu não vou nem te falar preço aqui, porque eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas assim, não custa nada em função do montante do valor do projeto. Ok? Então não vale a pena você correr esse risco, não vale a pena. Por quê? Porque uma perícia vai falar, você não colocou acessório? Ah, que legal, né? Você não colocou acessório, uma pessoa morreu por causa disso. Você perdeu 10 milhões de reais de estoque porque você não colocou um acessóriozinho de poucos reais aí, né? Então, assim, é uma opinião, né, que infelizmente você está gostando ou não, mas é minha opinião, eu acho que não vale a pena você economizar em acessórios, tá? Os acessórios mais importantes, existem mais, mas os mais importantes aqui que eu estou colocando para você. Stop pallet, tá? Vou explicar o que é, mas basicamente, quando o seu operador de empilhadeira eleva a unidade de carga. Unidade de carga, basicamente, é o pallet de madeira, né, mais o seu produto. Isso chama unidade de carga. Então ele sobe a unidade de carga e vai colocar dentro da posição que está disponível ali no porta-pallet, tá? Stop pallet é um equipamento, é um dispositivo que impeça dessa empilhadeira cair, dessa unidade de carga cair para o lado de trás, ok? Então o operador de empilhadeira vai de forma lenta, devagar ali, né, e com segurança, até encostar essa unidade de carga nesse dispositivo. Quando ele encosta ali, ele vê que ali é o ponto final dele, tá? E ali ele desce
e faz a armazenagem com mais segurança. É muito legal isso daí, tá? E além disso também, que eu não coloquei aqui, nesse stop pallet, atrás você pode colocar uma grade de fechamento também, tá? Eu não coloquei ali, mas existe também esse dispositivo de segurança. Protetor de coluna, que basicamente ele é uma proteção que vai fixada no piso e ele protege a sua coluna, e tem um protetor caneleira, que é quase a mesma coisa, e a diferença entre os dois é que o caneleira ele vai fixado na própria coluna. Eu gosto mais do protetor de piso, porque ele é muito mais seguro, né? Você pode colocar os dois se você quiser, tá? Mas se você colocar só o de piso já ajuda, tá? O guarda-reio, que é uma proteção que vai ali nas duas laterais, eu vou te mostrar também. Existe o guarda-reio mono e existe o guarda-reio duplo. Esse guarda-reio é colocado mais em pontas, em quinas, onde a empilhadeira faz curva, e também nos túneis, tá bom? Existe o travamento superior. Esse sim você precisa se preocupar com norma, mas quem vai se preocupar com isso é a fábrica e a engenharia, são os engenheiros especialistas. Você não precisa saber se quando vai ou quando não vai o travamento superior. Esse travamento superior ele vai garantir mais segurança para a sua estrutura, ele vai reforçar a sua estrutura, ele vai fazer o travamento lá em cima da sua estrutura, tá? Existe uma relação, tá, para que esse travamento superior seja instalado, tá? Essa relação é a altura e profundidade da estrutura, tá? Não precisa se preocupar com essa relação, como eu te falei, quem deve se preocupar isso é a engenharia, são os engenheiros que vão se responsabilizar por essa estrutura, juntamente com a fábrica, tá? Mas existe sim essa relação, e essa relação é exigida por norma, tá? E ela é exigida vamos dizer assim, no cenário mínimo de problema, vamos dizer assim, para essa estrutura. Mas, por que eu estou falando isso para você? Porque você fala assim, Rafael, eu quero colocar o travamento superior independente de norma. Posso? Pode sim. Tá? Independente da norma, se você tem uma armazenagem que você quer aumentar o fator de segurança, você pode sim solicitar. É óbvio, vai te dar aí um custo a mais, mas assim, é um custo mínimo também em função do percentual de todo o seu projeto. Você pode virar para o representante comercial e falar assim, olha, Rafael, eu faço questão de ter um travamento superior mesmo não precisando. Não tem problema, isso não vai atrapalhar a sua estrutura, pelo contrário, vai aumentar sim o fator de segurança da sua estrutura, ok? Existe a sapata, que já faz parte ali da estrutura, e calço. Por que eu coloquei esses dois aqui? Porque é o seguinte, porque dependendo do nível do piso do seu galpão, vai ter que ser trabalhado mais calço para poder nivelar essa estrutura. Não pode ter descaída, vamos dizer assim, né? Ela não pode ter um nivelamento ali, uma situação fora do nível. A estrutura em si ela tem que estar nivelada, por mais que o galpão esteja desnivelado, beleza? Então vamos lá que eu vou te explicar alguns detalhes aqui, ó. Vamos lá, isso daqui é um módulo, tá? Tá vendo que esse módulo aqui, a lateral, que é onde eu tô passando o mouse aqui, ela tá na cor cinza. Então a lateral aqui, ela tem vários elementos, que são duas colunas. Tem aqui esse daqui de cima aqui que chama travessa, e essa aqui de baixo que chama diagonal. Então ela é composta por basicamente 3 elementos: coluna, travessa e lateral, sem contar com a sapata que fica aqui embaixo, e esse amarelo aqui que é o protetor de coluna, mas esse protetor de coluna é um acessório, não faz parte da lateral, tá joia? Rafael, por que você está me explicando esses detalhes? Porque se um dia você tiver alguma coisa acontecer aí na sua empresa, algum acidente, alguma coisa de uma empilhadeira ter encostado aí, obviamente sem querer, mas não afetou a segurança da sua estrutura, mas amassou uma diagonal, você vai saber pedir isso para o seu representante comercial. Olha, eu preciso de tantas diagonais, eu preciso de tantas travessas, que é essa daqui, né, que é a reta. Rafael, amassou para mim aqui uma coluna, eu preciso de uma coluna, tá? É assim que você vai fazer esse pedido, beleza? São informações básicas, tá? A gente não vai entrar em detalhes técnicos aqui não, tá? Essa parte laranjada é a longarina. Ela pode ser laranjada, pode ser amarela, mas basicamente ela é laranjada. Você pode escolher de outras cores, como eu já te falei, tá? E basicamente também ela é comprada em pares, tá? Por exemplo, ó, nós temos aqui um módulo, que é toda essa estrutura, né? O módulo inicial, que tem 1, 2 laterais e 1, 2, 3 pares de longarina. Ok? Rafael, a empilhadeira sem querer encostou o garfo aqui nessa longarina, eu preciso comprar o par ou posso comprar só uma? Você pode comprar só uma, tá? Mas, para você comprar só uma, você vai ter que solicitar a fábrica, tem um frete, enfim, mas você pode sim comprar só uma, beleza?
Esse daqui, a segunda imagem aqui, é o protetor caneleira. Tá vendo que ele é parafusado na própria coluna. Ele amortece sim algum impacto ali, mas a coluna também sofre um choque, obviamente, porque está na coluna, beleza? Você pode colocar os dois para aumentar o fator de segurança da sua coluna? Pode, não tem problema não, eu acho até legal. Mas esse daqui de piso aqui já ajuda bastante, beleza? E esse aqui é o guarda-reio, no caso aqui, que é o duplo, tá? Ele está protegendo ali as duas laterais, tá? Essa lateral aqui, esses módulos aqui, tá vendo? Ó? É o módulo que a gente chama módulo duplo também, tá? Então aqui é um guarda-reio duplo, porém pode também existir o guarda-reio mono, tá? Que não muda nada ali no formato, é só o tamanho dele mesmo, tá joia? Então aqui, ó, é o stop pallet, tá? Eu coloquei aqui algumas imagens de stop pallet para você entender o que que é. É um acessório, é um item, né, de acessório muito interessante também, tá? Tá vendo aqui, ó, que ele tem essa parte laranjada, não precisa ser laranjada, pode ser amarela. Se você escolher os acessórios amarelos, todos vão ser amarelos, que fica melhor, porque senão sua empresa também vira um carnaval. Então esse daqui, tá vendo que ele dá ali um fim de curso é como se fosse um fim de curso desse pallet, tá vendo, ó? Tem esse elemento aqui, tá vendo? No caso aqui da foto que eu peguei é um laranjado, tá vendo, ó? Esse laranjado aqui, tá joia? Bom, aqui só para você entender rapidamente, aqui é a coluna, né? Essa parte cinza é a coluna, essa parte aqui também mais escura aqui é a sapata. E, Rafael, precisa entender disso? Às vezes acontece de amassar uma sapata na sua empresa, você tem que solicitar uma sapata nova. E essa parte laranjada, como já falei, é a longarina, tá? Isso daqui é a lateral, tá? A altura da lateral, ela não pega a altura, ela é só da estrutura e não da estrutura com o pallet, né? Que é o caso do cinza aqui, tá? E a profundidade da lateral é essa daqui, beleza? Então esse daqui, ó, que eu tô colocando aqui, ó, isso daqui é um módulo já, eu fiz aqui no AutoCAD para apresentar para você, é um módulo aqui com a unidade de carga. No caso aqui nós temos 2 unidades de carga no piso, diretamente no piso, mais 2 unidades de carga no primeiro par de longarina, ou primeiro nível de longarina, tanto faz, tá? E no segundo e último nível, ou par de longarina, nós temos mais 2 unidades de carga aqui, tá? Então, nós temos aqui um total aqui de 6 unidades de carga, beleza? Aqui nessa estrutura. E aqui eu tirei as unidades de carga só para você ver elas sem vazia, né? Seria isso daí, tá? Vamos falar aqui agora sobre o pallet. O pallet é o seguinte, existem vários modelos de pallet na sua empresa, pode ser que seja assim. O pallet PBR, que geralmente é utilizado esse pallet PBR, que é um pallet de madeira, existe o pallet de plástico, existe o pallet de ferro, né, de aço. E existe também outros modelos de pallet aí, como esse que eu coloquei amarelo aqui, que é um pallet para produto químico. E por que que nós, da fábrica, precisamos saber qual é o modelo de pallet que você utiliza? Porque esse pallet ele vai ser armazenado em cima de uma superfície, que são 2 vigas. Se esse pallet ele não tiver estrutura para ficar apoiado em 2 vigas, nós precisaremos dimensionar outro tipo de superfície para que esse pallet não caia. Ok? Então, por isso é importante a gente saber qual é o pallet que você utiliza aí, tá? E as medidas do pallet, você que é da empresa, tem que passar para o representante comercial. Que eu coloquei aqui uma medida A, que é a frente do pallet, a medida B, é a profundidade desse pallet, e a medida C, que é a medida da altura da unidade de carga. Por que eu estou falando unidade de carga? Porque esse daqui, ó, esse elemento de madeira aqui chama pallet. E esse outro elemento aqui, que tem o elemento de madeira mais os produtos, chama unidade de carga, assim como eu falei anteriormente, tá? Então essa aqui é a unidade de carga. Então, muitas vezes, o representante vai solicitar a você o seguinte, qual que são as medidas do pallet? Altura, profundidade e frente. Ou ele coloca profundidade, comprimento e altura, tanto faz, beleza? Mas você precisa entender que essa altura não é a altura do palletzinho de madeira aqui não, tá? É a altura com produto, beleza? Bom, ainda dentro de pallet a gente precisa entender qual é o produto que vai ser armazenado nesse pallet, que vai ser armazenado ali, e qual é o tipo de embalagem, tá? Você precisa falar pra gente, ó, Rafael, vai ser produto móveis de aço, enfim. Então você precisa falar qual é o produto que você vai armazenar e o tipo de embalagem. Aqui no caso essa embalagem é de fita e essa aqui é de stretch e essa aqui é de caixa de papelão. Beleza? Então isso aqui também a gente precisa dessas informações. A empilhadeira, a gente também sabe que existem vários tipos de empilhadeira, mas você também precisa enviar essas informações para a fábrica, tá? Para quem for te fornecer essa cotação. O modelo da empilhadeira, o tipo de empilhadeira, a marca da empilhadeira, tá? Raio de operação da empilhadeira,
a altura máxima de elevação do garfo, no caso aí só o garfo, tá? Vazio, e a carga máxima de operação no último estágio desse garfo. Você precisa informar. Ah, Rafael, não tem empilhadeira. Então você coloca lá que não tem a empilhadeira, tá? Porque em função da empilhadeira, em função da unidade de carga, é que vai começar os detalhes do cálculo do dimensionamento dessa estrutura. Beleza? A formalização. A formalização é o seguinte: a gente precisa entender que todo esse processo você precisa formalizar de fato, tá? E formalizar bem formalizado. Eu vou te explicar por quê. Se no futuro, Deus livre e guarde todos nós, né? Todos nós que eu falo, você principalmente, fábrica e representante, todos nós, e também os seus colaboradores, ok? Principalmente os seus colaboradores, né? Se essa estrutura vem a cair, a gente precisa, obviamente, de documentação, tá? Então, Ministério do Trabalho, e todos os outros órgãos envolvidos nesse tipo de processo vai te pedir documentação. Então comece a ser organizado do início, desde o primeiro e-mail que você manda para o representante comercial, tá? Coloque as suas informações bem feitas. Um representante comercial com experiência e com responsabilidade, ele vai analisar as suas informações antes de ele encaminhar essas informações para a fábrica. Esse é o papel do representante comercial. Esse representante comercial, ele está ali para ajudar você e ajudar a fábrica, tá? Ele é um papel como se fosse um mentor nesse processo. Olha, o cliente, você está bem assessorado por mim. Olha, cliente, realmente você precisa dessa informação? Você vai gastar mais dinheiro, o seu modelo de negócio não precisa disso. Ah, não, Rafael, eu faço questão. Então, tudo bem, né? Olha, cliente, isso aqui está faltando informação, a gente precisa de mais informação. Por quê? Porque essas informações, o representante comercial, ele está jogando do seu lado. Ele precisa te ajudar em mandar essas informações corretas para a fábrica, né? Graças a Deus, eu nunca passei por nenhum tipo de problema de queda de estrutura. Graças a Deus, e em nome de Jesus eu nunca vou passar. Mas você precisa organizar essa documentação para quê? Para que tudo seja enviado para a fábrica, né? Tudo seja enviado para a fábrica, para você assegurar o seu negócio. Você também não pode ser omisso a essa responsabilidade do seu negócio. Ok? Então, por mais que você não seja o diretor da empresa, por mais que você seja um técnico que está assistindo esse vídeo, né, você precisa garantir que o seu papel, né, foi bem feito. Assim como na sua empresa, né, empresas de grande porte, a gente precisa arquivar documentos, por exemplo, de segurança do trabalho há 30 anos, não é isso? Tem documento aí que é arquivado em até 30 anos. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com o colaborador, você que está ali tomando, que é o guardião dessa empresa, você tem a documentação correta para poder apresentar ali para as autoridades responsáveis por esse processo. Da mesma forma, também você precisa fazer isso com a segurança da estrutura da sua empresa, né? As estruturas de armazenagem da sua empresa, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, mande um e-mail completo com todas as suas informações, tá? Os seus dados cadastrais, tudo bonitinho, informando para o fornecedor quem é você de fato, tudo, tá? CNPJ, endereço de onde vai ser instalado a estrutura. Porque às vezes você está num escritório em São Paulo, mas sua estrutura vai ser instalada na Bahia, por exemplo. Então você manda os dois endereços, ó, escritório é o endereço X, o local de instalação é o endereço Y. Manda logo no primeiro e-mail. Tá? Manda uma foto, um scanner, alguma coisa do desenho que você fez à mão, não tem problema se for feito à mão, tá? Mande todas as informações os seus prazos que você precisa cumprir, manda as informações das cores que você precisa para o seu negócio, para a sua empresa, os detalhes do armazém. Olha, toma cuidado que existe aqui uma iluminação que eu não posso tirar, existe um cabeamento que eu não posso tirar. Por quê? Porque quando você dá essas informações, o que vai acontecer? Acontece que no momento que a empresa chega com toda a equipe para fazer a montagem, e essa equipe ela visualiza uma inviabilidade técnica de instalação, para quem vai essa conta? Porque a equipe está lá. Ela vai estar lá hospedada em algum lugar, às vezes vão 20 pessoas, 20 profissionais, todo mundo se alimentando de manhã, de tarde, de noite, né? No hotel, quem é que vai ficar com essa conta?
ok? Então você precisa sim fazer todo esse papel para que você consiga evitar 100% dos problemas e ter economia, como é o nosso objetivo principal aqui dessa apresentação, tá joia? Então faça esse papel bonitinho aí, não deixa isso passar batido não, tá? Geralmente a fábrica ela manda um formulário para você, que é um formulário padrão de cada fábrica tem um formulário. Então você vai ter que preencher, se você fizer cotação com 3 ou 4 empresas, você vai ter que preencher ali 3 ou 4 vezes, tá? Mas preencha todos os itens, não deixa passar batido não. Se você não souber algum item, printa ele na tela e manda no WhatsApp do representante que está te atendendo, ou liga pro representante, ó, eu tô aqui com esse item, não filma ali a tela do formulário e fala, ó, não tô sabendo o que é isso, mas não deixe de preencher tudo, tá? Como eu falei, mande aí o esboço, a planta baixa, um desenho, alguma coisa que prove o que você está querendo, tá? Eu coloquei aqui uma atenção. 3 atenções, 3 tópicos dessa atenção, tá? Vamos lá. Prazo de entrega da proposta, tá? Certifique-se com o seu representante comercial quando é que ele vai te mandar essa proposta comercial. Conheço casos, eu vivi casos que empresas já demoraram até 30 dias para entregar uma proposta comercial. E você não está acreditando, né? Pois eu já vivi casos com empresas que demoraram 42 dias, tá? 42 dias para entregar uma proposta. Isso é incabível, é inaceitável, né? Então pergunte ao representante comercial quantos dias. Empresas boas, tá? Geralmente de 10 a 15 dias, tá? Grandes empresas que vão te fornecer boas estruturas, um bom atendimento, um bom suporte de 10 a 15 dias. Tá? Rafael, mas 15 dias é muito. Tem empresa que entrega com mais. E esse é o prazo máximo. A empresa pode falar que é 10 a 15, mas ela pode te entregar com 2 ou 3. Tá joia? Mas basicamente é de 10 a 15 dias corridos. Beleza? Prazo de entrega da estrutura. Muita empresa te fala que vai te entregar com 30 dias, mas depois no final fala que aconteceu alguma coisa. Tá? Isso pode acontecer comigo? Pode também, porque realmente pode acontecer. Eu não estou falando que não pode acontecer comigo, não. Tá? Por quê? Porque eu sou responsável por fazer o meu papel de representante comercial e a indústria é responsável por te entregar. Pode ser que uma carreta estrague no meio do caminho, pode ser que uma carreta... Pode acontecer muitas coisas, mas geralmente essa indústria te promete com 30 dias, tenta descobrir quais são vamos dizer assim, as responsabilidades se isso não acontecer. Tá? Se isso não acontecer, quem fica com prejuízo? Porque às vezes você, como cliente, lá no início do vídeo, dessa apresentação, eu te falei que talvez você precise de atender um prazo. E aí a fábrica, a fábrica que vai te fornecer essas estruturas, quando você bate o martelo com ela fala, ó, me dá 45 dias. E você conta com esses 45 dias, você coloca mais 5 dias por sua conta, então você tem 50 dias, você vai lá com o Mercado Livre, você vai lá com a Amazon, você vai lá com grandes marketplaces brasileiros e faz um contrato ali de prestação de serviços de entrega ou de armazenagem dessas grandes empresas, e aí você coloca 50 dias para ela. E aí o seu fornecedor da estrutura de armazenagem vai lá, liga no meio do caminho e fala que vai precisar de 60 ou 70 dias para te entregar. E aí qual que é a multa que você vai ter com seu novo fornecedor ou com o seu cliente? É isso que você precisa entender, e esse processo é um processo importante que deve ser levado a sério no início de todo essa solicitação de proposta comercial, tá? A gente está falando aqui de uma compra grande, de um negócio que talvez seja até na casa aí dos 7 dígitos, e você precisa se atentar com tudo isso, tá? Muitas coisas podem acontecer durante esse processo, então é bom que exista mesmo documentação do início até quando você for bater o martelo. Vai bater o martelo? Entenda tudo que está na proposta comercial, tá? Eu já falei sobre a proposta comercial, entenda tudo, todos os detalhes. Não concordei, Rafael, com tal item aqui da proposta, por favor, troque para mim e, por favor, acrescente tal coisa nessa proposta. E aí, obviamente, que não é o representante que define, que decide. Quem decide é a fábrica, é a diretoria da fábrica, se ela vai ou não aceitar também as suas condições, tá joia? E eu coloquei aqui as condições e exigências técnicas para a montagem e instalação. Eu já dei uma breve explicação sobre isso. Isso também é muito importante. Porque se a equipe de montagem chega na sua fábrica, na sua indústria, no seu negócio, né, na sua empresa aí, para fazer montagem, e ela identifica que o piso não está adequado, e aí? Quem vai ficar com quem vai assumir essa responsabilidade, tá? Então, na hora que você for definir essas informações, tá? Por exemplo, do piso,
chama um profissional, né, habilitado para isso, um engenheiro. Talvez você vai lá e não conhece aquele piso e vem alguém para você, algum funcionário seu lá da produção, fala, bate o pé lá e fala, não, isso aqui aguenta. Você vai confiar, né? Se você confiar, aí a responsabilidade tem que ser sua, tá? Agora, se você quiser tratar essa informação de forma mais responsável, você vai contratar uma empresa de engenharia especializada nisso, vai exigir dessa empresa uma documentação técnica com uma RT, vai homologar tudo isso nos órgãos competentes e vai mandar para a fábrica, vai armazenar isso na sua documentação técnica. Por quê? Porque quem é responsável pelo piso é você, não é o fornecedor. O fornecedor vai mandar a carreta para você, com as suas estruturas que você comprou, com a equipe. Chegando lá, se a equipe falar, olha, esse piso não está adequado, né, a carreta vai estar lá parada, esperando para fazer a descarga. Né? Quem é que vai segurar essa bronca da carreta parada? Quem é que vai segurar a bronca de tudo parado porque não foi analisado uma informação técnica do piso de onde vai ser instalada a estrutura? Então, isso é muito importante que você deixe isso bem formalizado para que você consiga chegar num ponto final aí com tudo muito bem organizado, tá? Eu coloquei aqui piso, ó, resistência do piso, formalização das características do piso, tá? Inclinação. Existe uma sinalização no piso? Beleza, essa sinalização vai ser alterada. Ah, Rafael, é só tinta. Não, não é questão de ser só tinta. Só tinta talvez é barato, contudo, em função de tudo que você está fazendo. Tá? Mas é uma questão de multa, é uma questão de um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego ir lá e fazer uma fiscalização, de um auditor fiscal do trabalho chegar lá e fazer uma fiscalização, de um corpo de bombeiro chegar lá e fazer uma fiscalização, e você falar, é só tinta. Tá? Então isso não é a questão de ser o valor, não, tá? É a questão da responsabilidade técnica. Sinalizações, tá? Sinalização de combate a incêndio, que eu já falei, sinalizações super importantes, o corpo de bombeiro pega pesado com isso. Tá? Sinalização de saída de emergência, por exemplo, ok? Buracos no piso. Isso vai fazer diferença, porque se na hora de instalar uma estrutura cai em cima de um buraco ali, é muito difícil acontecer. Tem 3 buracos, pode ter certeza que vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Tá? E a questão de fosso, de cisterna, de laje. Só para te dar um exemplo, uma indústria de cerâmica. Uma vez, eu fui fazer uma instalação lá, e aí era do pai. O filho assumiu, e o filho não tinha conhecimento de que existia um túnel de 2,80 metros de comprimento por 3,10 metros de altura, e eles bateram uma laje nesse túnel, tá? que era para ser um projeto de um forno subterrâneo, e esse projeto foi abandonado, porque o Ministério do Trabalho chegou e embargou a obra, e aquilo ali foi empurrando com a barriga, que o pai dele esqueceu dessa informação, e depois, quando ele assumiu isso, ele não sabia. E quando a gente começou a passar, a sorte foi que nós precisamos de um trator para poder passar lá, para poder resolver um outro problema. O trator passou por cima e essa laje caiu com o trator lá. Tá? Então, o que ia acontecer se não tivesse passado esse trator? A instalação da armazenagem seria feita, né, porque ela estaria leve, teoricamente, não estaria com as unidades de carga, e depois da instalação ali, aquela laje ia suportar, e com o tempo, quando fosse começar a encher ali de unidade de carga, aquilo ali ia pesar, a laje não ia aguentar e tudo ia cair e ia virar um caos total, beleza? Então, procure mesmo essa questão das informações do piso aí da sua empresa, tá joia? Como que funciona pagamento? Geralmente, a maioria dos pagamentos em todas as empresas, você tem essas opções. Financiamento de um banco, obviamente, você pode ir com a sua empresa e pedir um financiamento em algum banco que você tem, que tem esse crédito. Financiamento com a própria fábrica que está te fornecendo isso. Óbvio que vai existir um juros, claro que vai existir sim, tá? Antes disso tudo acontecer, vai existir uma etapa de análise de crédito, tá? Depois que você fala com o representante, Rafael, tá fechado o negócio? Ainda não está fechado o negócio. O negócio, primeiro você fala, Rafael, eu autorizo a compra, tá? O Rafael, né, o representante comercial, vai pegar as suas informações e vai levar para a fábrica, e a fábrica vai pedir de 2 a 3 dias úteis, no máximo, para fazer uma análise de crédito. E essa análise de crédito, a fábrica vai falar, Rafael, tá autorizado você fechar o negócio com o seu cliente. Aí sim, eu vou vir falar com você, olha, tá autorizado a gente dar sequência com o fechamento do negócio, tá? Então, depois desse fechamento de negócio aí, que está formalizado, está autorizado e tudo mais, aí sim que nós
vamos dar sequência aqui com a questão aqui do financiamento. É óbvio, Rafael, eu quero negociar com você o pagamento antes de olhar se meu crédito vai ser aprovado. Beleza, vamos negociar aqui. Como que você quer fazer o pagamento? Você quer fazer o pagamento XYZ? Então tá, então me traz aqui todo o cenário, toda a configuração de pagamento que eu vou levar lá para a fábrica analisar. Tá? Também é correto fazer isso, tá? Não tem problema não, beleza? Mas existe financiamento do banco, existe financiamento da própria fábrica. Tem fábrica que faz, tem fábrica que não faz. Você vai ter que perguntar isso para o seu representante, tá? E aí vai ter boleto, vai ter a parte de cartão, né? Cartão, e tem a parte que é de entrada e impostos, tá? Eu vou falar aqui mais a parte da entrada. Toda fábrica vai te pedir uma entrada de 30%. Toda fábrica. Rafael, isso é negociável? Depende. Depende do tamanho da sua compra, tá? Mas você vai ter que dar uma entrada, um sinal para comprovar ali, para iniciar essa produção. Você não consegue fugir disso em fábrica nenhuma no Brasil, ok? Mas depois que você está ali, que deu entrada de 30%, ou 70% você pode dividir, geralmente é dividido em boleto, tá bom? Geralmente é dividido em boleto, ou cartão. Mas se for uma compra aí de 7 dígitos, talvez você, não sei, sua fábrica, se sua empresa possui ou não um cartão para fazer uma compra muito grande. Né? Tem empresas que tem empresas que não, mas na maioria dos casos é ordem de compra no boleto, tá joia? Informações comerciais, é o que eu te falei, mande tudo para o seu fornecedor, manda tudo, tá? Você vai receber uma análise de crédito, uma aprovação de análise de crédito, pegue essa análise de crédito do representante comercial e coloque ali dentro dessa documentação, tá? Manda seu CNPJ, manda o contato do decisor de compra junto, telefone fixo, telefone celular, e-mail, endereço de cobrança e o endereço da instalação da estrutura, tá? Eu já tinha falado isso, mas reforçando aqui para você também, não deixe de mandar essas informações, que é muito importante. Eu coloquei alguns dados que eu levantei em 2017, são dados um pouco mais antigos, mas que vai te ajudar aí a verificar aqui. Vou só pegar minha tela aqui, vou chegar aqui para cá. São dados importantes, tá? Por quê? Porque eu estava na indústria nessa época e dentro da indústria, né, eu fiz um acompanhamento ali com mais ou menos 50 empresas, mais ou menos, tá? Não foi exatamente 50 empresas, não. E ali a gente colocou ali, na verdade eu coloquei ali esses tópicos aqui, tá? Quantitativo, prazos, solução adequada, acessórios, layout, otimização e problemas ocultos. Isso aqui são os problemas que depois que essas empresas compraram e instalaram a estrutura, elas tiveram. Ah, tiveram problema com quantitativo? Quantos por cento dessas empresas tiveram problema com quantitativo? 15% das empresas tiveram. O que é isso, Rafael? O que significa isso? Significa que essas empresas compraram e depois tiveram que comprar mais. Ou teve empresa que já entrou em contato comigo para falar, Rafael, sobraram X unidades de longarina e de acessórios e laterais. Você consegue vender isso para outra pessoa? Enfim, então isso é prejuízo, tá? 15% das empresas que eu analisei, né, que eu entrevistei, passaram por esses problemas. Tá joia? Isso aqui são dados que eu não consigo provar para você aqui agora, porque são dados de outra empresa que eu trabalhei, né? São dados dela, então eu não consigo puxar esse relatório e te apresentar aqui, porque são dados dela. Eu estou te dando o resultado aqui desse relatório que eu levantei, tá? Prazo, tanto prazo de entrega de proposta, tanto prazo de entrega de estrutura, tá? Nós tivemos aqui 12% dos problemas. 12% dessas empresas tiveram grandes problemas com prazos de entregas de proposta, tá? Eu não vou falar qual foi o fornecedor, mas eu posso falar qual a empresa. Não, talvez eu também não vou falar nem a empresa que passou por isso, mas é uma empresa muito grande do governo, tá? Que passou por um problema seríssimo com o fornecedor. Tá? E eu vivenciei isso também, vivenciei isso na prática, de o fornecedor não ter conseguido atingir o prazo de entrega, não porque ele não tinha capacidade, foi por falta de comunicação. Tá? Era para fazer um fechamento especial lá, num sistema de armazenagem, e isso não foi bem alinhado entre o representante e entre o cliente, ok? A indústria fez o fechamento, entregou o primeiro lote, era um projeto milionário também, muito grande, e no primeiro lote, a gerência dessa empresa não aceitou o primeiro lote, ou seja, toda a produção do restante do lote teve que alterar, e isso acarretou em 90 dias de atraso, tá joia? Esses 90 dias de atraso, obviamente que gerou multa, e foi um processo tenso para poder passar. Então esses atrasos aí corresponderam 12% dentro da minha pesquisa. Solução adequada.
9%, tá? Solução adequada é, na verdade, inadequada. Não houve solução adequada. Essas empresas, no futuro, descobriram que existiam soluções melhores. 9% dessas empresas falaram que, se pudesse comprar de novo, compraria uma solução mais adequada. Não que a que eles compraram foram ruins, mas que eles comprariam a mais adequada. Acessórios, falta de acessório, 18% das empresas tiveram que comprar mais acessórios depois, e isso depois é um processo mais complicado, principalmente se for uma empresa grande, porque tem ordem de compra, tem assinatura de diretoria, esse processo demora muito e acaba que você perde o seu poder de negociação com tudo isso, tá? Layout errado, 12% também das empresas com layout errado. Tá? É óbvio que tem uma empresa aqui que teve 3 problemas consecutivos, 4 problemas consecutivos, beleza? Otimização, que é o quê? A questão de eu poderia ter melhorado o meu layout. Tá? Eu não apliquei muito tempo, muitos estudos no meu layout, fiz de qualquer jeito e no final eu descobri que dava para otimizar e teve que fazer essa otimização. Rafael, manda para mim de novo quanto que fica para eu contratar toda a equipe de novo para fazer uma reestruturação no meu layout. Isso aconteceu com 9% das empresas. Deixa eu colocar aqui. E problemas ocultos. 25% somente das empresas passaram por problemas ocultos. Ou seja, eles não entendiam que existiam esses fatores que eu expliquei para vocês aqui agora, que é a questão do piso, a questão da sinalização, a questão de iluminação, a questão de combate a incêndio e outros problemas, né, que eu coloquei. Eu coloquei os principais, né, que foram cisternas, o fosso, a resistência do piso, combate a incêndio, sinalização, tanto a sinalização né, de iluminação quanto a sinalização no piso, tá? Então 25% dos problemas ocultos, 25% das empresas passaram por esses problemas ocultos. Como eu falei para você, são dados de 2017, mas é só para poder deixar você antenado com essas informações e por que é importante tudo isso, tá joia? Então é isso, eu estou finalizando aqui agora essa apresentação para você. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse processo e eu estou deixando aqui abaixo desse vídeo um link, tá? Um link aí onde você vai conseguir solicitar sua proposta comercial, tá? Eu já vou deixar bem especificado aqui abaixo desse vídeo se você está no YouTube, e um link que é do meu WhatsApp que você vai conseguir falar direto comigo para tirar alguma dúvida, tá? Se você chegou aqui nessa página através das minhas redes sociais, abaixo desse vídeo aqui eu deixei já um botão bem especificado aí para você fazer sua solicitação, e se você precisar falar comigo em algum lugar dessa página aqui, também vai ter um botão aí do meu WhatsApp, tá? Então é isso, eu agradeço demais a sua paciência de você ter chegado até aqui, e espero ter ajudado de verdade mesmo você com esse processo de compra aí de porta a parte, tá joia? Eu estou à disposição para se precisar de alguma coisa, tamo junto, um abraço!